Olá, boa tarde a todos. Inicialmente, peço desculpa por esse atraso de 2 minutos, é aquele ajuste inicial que a gente sempre tem que fazer, né? Mas depois de começar com essas desculpas, eu quero dar boas-vindas a todos, dizer que é um prazer, em nome do ANS, receber vocês aqui para esse nosso webinar com os agentes de geração sobre contratação e apuração do uso da transmissão. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Rodrigues, eu sou gerente executivo de serviço aos agentes, né? E estou aqui para fazer esse papel de mestre de cerimônias aqui no início, né? Bom, começo agradecendo a todos vocês pela presença, né? Esse é um tema que para a gente é muito importante. Afinal de contas, a maior parte dos usuários hoje do sistema de transmissão são geradores, né? E a maior parte dos usuários que pagam pelo uso da rede, mas também a maior parte de agentes com que nós acabamos nos relacionando na apuração. Então, vocês estarem bem informados sobre os temas que envolvem contratos de apuração, para a gente é de suma importância, tá? Essa importância, ela tem ganhado uma relevância especial nos dias que nós estamos vivendo, porque nós vivemos tempos de transformação, né? Tem uma porção de mudanças acontecendo, né? Mudanças nas regras de desconto, mudanças na própria regulamentação, uma vez que a resolução 666 ela foi alterada, ela foi incorporada, na verdade ela foi extinta, né? E todas as suas regras foram incorporadas nas regras de serviço de transmissão pela ANEEL, tá? Nós temos outras mudanças acontecendo também, por exemplo, a regulamentação nova aí de híbridas e associadas, tá? Nós temos a resolução normativa 1038. Então, assim, o nosso ambiente regulatório ele está agitado, né? Então, nesse contexto de transformações, para a gente, o ONS, é importante que todos vocês estejam bem antenados e muito bem informados a respeito disso tudo e principalmente do impacto que isso tem nos nossos contratos e na nossa apuração dos encargos, tá? Então, esse evento ele tem como principal objetivo divulgar essas informações, equalizar esse conhecimento e ele acaba tendo um objetivo secundário, né? É uma chance de vocês todos conhecerem a nossa equipe. Antigamente, antes da pandemia, a gente fazia esses eventos lá no presencial. Hoje a gente tem a chance de fazer esses eventos virtualmente. Inclusive o evento fica gravado para quem não está assistindo ao vivo poder assistir depois. E vocês vão poder aqui conhecer não só a mim, mas também a minha equipe, né? O time que vai falar para vocês é um time de primeira, tá? É o pessoal que está realmente na linha de frente, eles sabem tudo a respeito disso, tá? E, bom, vocês vão acabar vendo aí a imagem de quem normalmente fala com vocês nos áudios e nos telefones, tá? Bom, então, resumindo essa minha breve abertura, desejo a todos um ótimo webinar. E antes de começar propriamente a apresentação, eu passo a palavra à Mônica, Mônica Sammartino. Mônica, por favor. Obrigada, Gustavo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mônica. Eu sou atualmente a gerente na área de contratos e contabilização da transmissão, a SAC, que dentro da gerência executiva de serviço aos agentes é a gerência responsável por toda essa parte de contratação e contabilização da transmissão. Então, como o Gustavo já destacou, hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês, de uma forma resumida, esses processos de contratação e apuração dos encargos de uso, com um olhar específico aí para os agentes geradores, né? A gente sabe que são processos que têm uma riqueza de detalhes e uma especificidade regulatória que gera sempre muita dúvida, gera questionamento, e com isso a gente entende ser muito relevante investirmos nesse tipo de oportunidade para que a gente possa se aproximar de vocês, né? E de alguma forma compartilharmos esse conhecimento, disponibilizando conteúdo que nós entendemos que é bastante relevante para ajudar a enriquecer a visão geral de todos sobre esse tema, né? Mais uma vez, a gente aproveita a oportunidade para agradecer a participação de todos vocês, representantes de agentes, de associações. Agradecemos também aos colegas do ONS e da ANEEL que estão conosco aqui participando do evento.
E vamos reforçar também que toda a equipe da SAC, ela segue disponível para esclarecimentos de dúvidas futuras sobre esse material que está sendo apresentado, sobre a regulamentação, enfim, sobre os procedimentos de rede e as regras, né, e todo o encadeamento do processo, de forma que a gente possa sempre prover aí as melhores respostas e trabalhando junto com vocês nessas interações, aprimorar os nossos processos, né? Então, na intenção de manter sempre os canais abertos com vocês, para nós discutirmos esse e todos os temas que estão sob a nossa coordenação, aqui na nossa gerência, aproximarmos as nossas expectativas, esclarecer dúvidas e fortalecer essa atuação integrada, é que nós promovemos eventos como esse e estamos aqui hoje, né? Então, por favor, fiquem à vontade para enviarem as suas perguntas e contribuições sobre os processos, para que a gente possa aproveitar ao máximo o nosso encontro. A equipe vai estar ligada aqui no chat para acompanhar as dúvidas, né? Fazer um levantamento daquelas que a gente consegue responder já prontamente aqui no evento, e aquelas que não puderem ser respondidas agora, elas serão posteriormente divulgadas para todos aí junto com o material do evento. Né? Como o Gustavo disse, esse evento está sendo gravado e posteriormente ele vai ficar disponível nos canais do ONS para que todos possam retornar à consulta, quem não pôde participar também ter acesso aí ao conteúdo. Então, com isso, para a gente poder aproveitar o nosso tempo, eu vou passar a palavra à Luciana e à equipe da SAC, e eles vão conduzir a apresentação e seguir aí com o tema e com o material que nós preparamos. Mais uma vez, obrigada pela participação de todos e que a gente possa ter um ótimo evento aí. Lu, está com você. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, Mônica e Gustavo, pelas palavras de boas-vindas. Vamos iniciar aqui o nosso webinar de contratação e apuração de encargos de uso de geradores. Queria agradecer também a presença de todos e lembrar que esse trabalho se iniciou com uma pesquisa que o ONS lançou em junho desse ano, justamente para ouvir dos agentes os principais pontos de dúvidas e dificuldades acerca desses processos. Então, queria agradecer também a todos que participaram ativamente desse trabalho que se desdobrou hoje nesse encontro e nesse conteúdo que a gente vai apresentar hoje. Então, eu espero que vocês aproveitem, espero que essas dúvidas, esses pontos apontados sejam hoje, na medida do possível, todos sanados. Lembrando também que a participação nesse trabalho inclui a mim, Luciana Oliveira, a Jéssica também que está presente com a gente, o Leonardo, o Adonai Rodrigues, o Rian Rodrigues, e também o Lucas Moura, que participou ativamente com a gente na construção desse material. Bom, vamos dar sequência aqui no webinar. A divisão do conteúdo foi feita em 3 grandes capítulos. O primeiro, a contratação do uso do sistema de transmissão. Então, vamos abordar os principais pontos do marco processo de contratação, basicamente as regras de contratação de MUST, as particularidades envolvendo centrais híbridas, a contratação em caráter de reserva de capacidade, a antecipação e a postergação dos montantes, transferência de titularidade, a contratação do MUST condicionado e também com restrições sistêmicas, e apresentação de garantia financeira. Em segundo lugar, a apuração mensal dos encargos dos geradores, vamos abordar o processo de início de execução de um custe, a alteração de montantes de uso com um custe em execução, a eficiência da contratação, os encargos de uso e os descontos na tarifa de uso do sistema de transmissão. Por fim, vamos trazer também algumas novidades acerca da Resolução Normativa 1038, sobre a abrangência, os prazos para a implantação das usinas e a operacionalização. Bom, iniciando com a contratação do uso do sistema de transmissão, temos um macroprocesso que se inicia com a emissão de parecer de acesso pelo ONS. Na sequência, é iniciado o processo de elaboração de minuta do PUSH pelo ONS. Então, essa responsabilidade de elaboração da minuta fica com o ONS, então é importante destacar. O ONS utiliza de minutas padronizadas e embasadas na regulamentação, e, portanto, que preservam também a
o tratamento equânime entre os agentes, então é muito importante que os agentes entendam que as cláusulas contidas no documento são para preservar esses aspectos. Na sequência, o ONS faz o envio da minuta ao agente para que ele possa fazer análise e validações. E aqui é importante destacar que a gente costuma praticar um prazo de até 60 dias entre a emissão do parecer e o envio da minuta para os agentes. Então, de posse da minuta, é de responsabilidade dos agentes fazer uma análise, principalmente das suas informações da empresa, o CNPJ, razão social e as demais condições contratuais estabelecidas ali. Importante também destacar, é de suma importância a conferência do cadastro de representantes no Sintegre. Essa etapa é de responsabilidade dos agentes e ela interfere diretamente na etapa de assinaturas, porque o portal de assinaturas faz o envio direto dos links de assinatura individualmente para os e-mails cadastrados no Sintegre. Então, é muito importante que os agentes se atentem à manutenção do cadastro e que envie, ao enviar o de acordo da minuta, faça também essa validação junto ao ONS, se houveram alterações e se tem alguma questão ainda para ser ajustada. Então, é importante também que a gente tenha agilidade nesse processo de atualização para justamente não impactar no processo de assinaturas. E, por fim, o ONS, de posse de acordo dos agentes e dessa confirmação dos representantes que irão assinar o documento, faz o envio do contrato para o portal de assinaturas, e o portal de assinaturas faz automaticamente o envio dos links aos e-mails dos representantes. Então, também é muito importante, a partir do momento que o ONS informa e confirma que o contrato está disponível para assinatura, que os agentes verifiquem suas caixas de e-mail para a devida assinatura através dos links enviados. E eu destaco aqui que esse processo como um todo tem um prazo regulado de até 90 dias, contado da emissão do parecer de acesso até a conclusão das assinaturas do contrato. Bom, aqui nós vamos trazer uma visão panorâmica também do processo de contratação de conexão, diferente do contrato de uso, mas é importante a gente destacar também esse processo que envolve os agentes de geração também. Então, o processo se inicia também com a emissão do parecer de acesso pelo ONS. A particularidade, nesse caso, dos CCTs é que não é elaborado pelo ONS, é de responsabilidade de elaboração dos agentes, das transmissoras, em conjunto com as usuárias, no caso, os agentes geradores. Após a elaboração da minuta, os agentes precisam enviar essa minuta que foi naturalmente acordada entre as partes, no caso, as partes transmissoras e geradores, e também envia para a ONS uma lista de signatários para que seja definida os representantes a assinar esse contrato. Então, aqui é importante destacar, nós solicitamos que seja enviada a minuta para o ONS com uma antecedência mínima de 30 dias da data de assinatura, então é muito importante observar esses prazos para que o ONS tenha tempo hábil de fazer a análise. Em segundo lugar, também, reforçando a questão dos cadastros, então, sempre que enviarem listas de signatários, é importante se certificar se o cadastro no Sintegre está atualizado, que também vai impactar no processo de assinaturas. E o terceiro ponto, também importante, sobre a qualidade dos contratos enviados. Então, é importante que os agentes façam uma conferência dos dados de razão social, dos CNPJs, se consta informações básicas necessárias, como as outorgas, os números de contrato de concessão, enfim, informações de parecer de acesso, todas essas questões que são importantes para que a gente não tenha devoluções de documento e que possa delongar esse processo de análise pelo ONS. Então, uma vez que a minuta chega ao ONS, fazemos toda essa etapa de análise e confirmação do cadastro dos representantes que irão assinar o contrato. E, por fim, o envio, da mesma forma que os demais contratos, o ONS faz o envio para o portal, que naturalmente, através do sistema, faz envio dos links aos e-mails. Então, também é importante destacar que fiquem atentos às caixas de e-mails dos representantes para que façam as assinaturas da forma correta. Também, todo esse processo tem um prazo regulado, desde a emissão do parecer de acesso até a conclusão de assinaturas, de até 90 dias. Bom, vou trazer aqui algumas regras de contratação de MUST. Então,
A data de início de contratação do MUST, ela não pode ser posterior à data de operação em teste constante da outorga e também deve estar em conformidade com o parecer de acesso. Aqui a gente traz um exemplo de uma outorga em que fica claro essa determinação da data de operação, de início de operação em teste. Temos também que a contratação pode ser feita com características técnicas diferentes da outorga, então, hoje as regras de transmissão permitem e estão conforme o que preconizava o antigo despacho 4.309. E aqui cabe destacar que essa solicitação de acesso em desacordo com a outorga é uma opção da usuária. Então, é uma situação que pode acontecer e é dado esse direito às centrais geradoras para que façam a solicitação dessa forma. E é importante destacar que, uma vez sendo feita dessa forma, os riscos associados às solicitações de alteração das características técnicas posteriormente e também da respectiva instalação de interesse restrito que vai se conectar são de responsabilidade também dos usuários, dos agentes de geração. Então, é muito importante entender que, ao final do processo, quando o gerador for entrar em operação, lembrar que o parecer de acesso, o contrato de uso e a outorga precisam estar em concordância sobre as informações técnicas e a instalação de interesse restrito. Bom, os montantes de uso devem ter um valor mínimo, que é igual à potência instalada subtraída da carga própria. Então, está estabelecido pelas regras de transmissão que esse valor mínimo precisa ser respeitado. Então, sempre na solicitação de acesso é importante se atentar a ter essas informações e informar na solicitação de acesso, porque elas que vão constar no contrato e estabelecer justamente esse valor mínimo de MUST a ser contratado. E após contratado os montantes, é possível de serem realizadas alterações, como, por exemplo, o aumento do MUST. Então, o agente pode, a qualquer momento, a depender da sua necessidade, fazer um aumento de MUST, porém, ele precisa solicitar ao ONS através de um parecer de acesso para que possa ser aditado o seu custe. É possível também que os agentes tenham ajustes de carga própria em detrimento de alguma alteração em sua planta e que isso possa, consequentemente, trazer uma redução de MUST. Então, nessas situações, solicitamos também que o agente envie uma carta ao ONS, e não é necessário parecer nesse caso, mas que ele declare essa alteração de carga própria para que a gente possa aditar o custe também da forma correta. E, claro, ainda respeitando o valor de MUST mínimo. E para ambos os casos, a gente solicita que seja feita, essas solicitações sejam feitas com uma antecedência mínima de 90 dias. Bom, aqui eu vou trazer um pouco do conceito das híbridas, das centrais híbridas e associadas, até para trazer as particularidades de regras de contratação de MUST, que são diferentes dessas que eu acabei de comentar no slide anterior. Bom, as centrais geradoras híbridas são compostas de duas ou mais fontes distintas e que juntas formam um único empreendimento. Então, fontes, no caso, tecnologias diferentes, mas que elas se juntam e formam um único empreendimento. E que, na sua forma de empreendimento, compartilham um ponto de conexão à rede básica. Então, esse é basicamente o conceito de híbridas. No caso das associadas, são também fontes distintas, então podem ser também eólica, fotovoltaica, térmicas, associadas, porém, elas continuam sendo tratadas como empreendimentos distintos. Elas preservam essa característica inicial de empreendimentos distintos, mas que também compartilham um ponto de conexão na rede básica. E aí essa diferença de ser um único empreendimento ou não se desdobra na questão da outorga, que para híbridas é uma outorga única, por ser visto um único empreendimento, e nas centrais associadas são feitas outorgas distintas, cada uma para um empreendimento. Em ambas as situações, nós temos que é celebrado um custe único, ou seja, para centrais geradoras híbridas é feito um único custe com um único MUST contratado, assim como para centrais geradoras associadas também.
E aqui um pouco das regras de contratação dessas usinas especificamente, híbridas e associadas. Então, o MUST contratado, ele deve estar dentro de uma faixa de potência estabelecida em ato de outorga, subtraídas as parcelas correspondentes às cargas próprias de cada tecnologia de geração. Então, aqui a gente tem valores limiares, limitantes diferentes das demais centrais geradoras, como comentamos anteriormente. Aqui, como nós temos um agrupamento de várias fontes dentro de um contrato, é preciso respeitar, então, essas regras. E aí, o MUST tem que estar entre a potência instalada da maior fonte subtraída da carga própria e a soma delas subtraídas das suas respectivas cargas próprias. Para as centrais híbridas, então, é limitada a uma redução de MUST por ano, então é permitida, porém, uma única por ano, e na regulamentação são estabelecidos os critérios de redução, os percentuais que caracterizam que redução é onerosa ou não onerosa. É limitada também a solicitação de aumento de MUST para o ano civil em curso para híbridas associadas, e também ela só pode fazer isso a partir do segundo ano de contratação. Bom, e por fim, para centrais geradoras associadas, elas precisam declarar as parcelas de MUST-G, que são as parcelas de MUST individuais para cada tecnologia. Então, é preciso estar clara essa informação do custo, porque ela será utilizada para fins de cálculo tarifário. Bom, fechadas as particularidades das híbridas, aqui eu vou trazer um pouco dos conceitos sobre contratação em caráter de reserva de capacidade. Bom, esse tipo de contratação é realizado provisoriamente, ela normalmente tem um período finito de um ano, de até um ano, para que possa ser feito o suprimento de uma ou outras unidades consumidoras que estejam conectadas a essa planta. Então, para suprimento de uma carga por um período provisório. E aí, a contratação ou a renovação dos custos em caráter de reserva de capacidade, eles não são permitidos para caso seja necessária a implantação de ampliações e reforços. Então, a questão da disponibilidade da rede, dos contratos de caráter permanente, eles são priorizados em relação ao contrato de uso de reserva de capacidade. Para contratos de reserva de capacidade, especificamente, a antecedência mínima precisa ser de 60 dias com relação à solicitação do parecer de acesso. Então, no mínimo 60 dias da data de uso pretendida que a gente quer essa contratação. E, por fim, cabe também destacar que a contratação em reserva de capacidade está sempre associada à potência instalada da central geradora, e, portanto, ela também está limitada a essa potência instalada que consta no custo permanente de geração dessa central geradora. Agora eu vou chamar o meu colega Adonai para dar continuidade nas regras de MUST. Ele vai ficar com vocês aí até o final da parte de contratação de uso do sistema de transmissão. Obrigado, Luciana. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje, nessa oportunidade, né, de esclarecer as dúvidas, as questões mais recorrentes aí de contratação da geração. Basicamente, eu vou falar sobre 5 tópicos aqui com vocês, que é antecipação e postergação de MUST, transferência de titularidade, contratação de multicondicionado e multi com restrições sistêmicas e também sobre garantia financeira. Então, começando sobre o primeiro tópico, que é antecipação de MUST. Quais são as premissas? A antecipação de MUST ela pode ser solicitada pelo agente em qualquer momento, desde que o custo não esteja em execução. O que é isso? Custo em execução. O MUST começou a vigir, o agente entrou na apuração, custo em execução. Então, se o custo não está em execução, a gente pode pedir essa antecipação, aqui é o ONS. Basta fazer a solicitação de revisão de parecer de acesso com a nova data requerida. Importante observar os prazos, né, dessa solicitação, que é 90 dias no mínimo antes dessa data requerida. E o ONS vai analisar se há disponibilidade na rede para a entrada desse empreendimento naquele momento, né, anterior. Sendo aprovada essa solicitação, revisão de parecer de acesso, ela vem para a área de contratação e a gente faz o aditamento do contrato.
Aqui a gente trouxe até um exemplo, né, de um cenário possível. Vamos supor que o agente assine hoje o CUST, né, dia 2 de setembro, e o CUST ele começa a vigir o MUST, ele entra em execução lá no 1º de agosto de 23. Então, ali o agente gerador, ele percebeu que poderá antecipar aquele empreendimento, ele quer entrar em operação antes, né? Então, ele faz essa licitação ali, de acordo com os dados que ele tem ali do empreendimento dele, para o dia 1º de dezembro de 22. Então, essa é a nova data requerida. Então, ele faz essa licitação, observado aí os prazos, né, como eu já mencionei. Aprovada essa solicitação, tem espaço na rede, vem para a área de contrato, a gente adita com a nova data. Então, este é um cenário possível. Agora, falar sobre postergação. A postergação ela é um pouco diferente. A postergação ela pode ser solicitada ao ONS via carta, não precisa solicitar a revisão de parecer de acesso. Basta formalizar uma carta ao ONS, inclusive por meio dos nossos e-mails institucionais, que a gente vai falar no final. A gente vai analisar essa solicitação e ela tem que cumprir alguns critérios. Primeiro critério de todos, o custo não pode estar em execução. O segundo critério, a solicitação ela tem que ser feita até 31 de março anterior ao ciclo tarifário no qual está inserido aquela data de vigência, de início de vigência de MUST. Então, cumprido mais esse critério, a gente vai para o próximo critério, que a gente vai analisar se não houve reforços na rede para a entrada daquele empreendimento naquela data. Então, se não houve reforços, a solicitação foi feita em período hábil, antes do ciclo tarifário, até 31 de março. Foi solicitada aqui no ONS. Importante, essa solicitação também ela tem que ser feita ao ONS com cópia à ANEEL. Então, cumprir esses requisitos, a gente adita o contrato aí, baseando-se nessa carta de solicitação. Então, aqui a gente tem um cenário possível, por exemplo. É o mesmo caso, o agente assina o CUST hoje, com vigência para agosto de 23, teve algum problema ali no planejamento da obra, ele quer postergar a entrada em operação desse empreendimento para o dia 1º de setembro de 23. Então, ele deve fazer a solicitação ao ONS, como a data está lá em agosto de 23, e ele quer pedir para setembro de 23, já está no ciclo tarifário de 23, 24, então ele deve pedir fazer essa solicitação até 31 de março de 23. Então, cumpriu o primeiro requisito. Aí a gente vai analisar se houve reforços na rede. Então, tendo essa premissa cumprida, a gente dá o ok, o ANS dá o ok, a gente parte para o aditamento do contrato. Então, um cenário permitido. E um cenário não permitido, a gente trouxe um exemplo aqui também, por exemplo, o agente que assinou o contrato hoje, com vigência para 1º de dezembro de 22, e ele quer postergar para junho de 23. Então, ele faz essa solicitação, vamos supor, no ano que vem, em janeiro do ano que vem, então o custo já está em execução, é vedada. Tá? Agora, sobre transferência de titularidade. Isso aqui é muito importante. Quando há transferência de titularidade, as outorgas devem ser atualizadas. Né? Com essas outorgas atualizadas, o agente nos solicita, né, nos demanda aqui na ONS e a gente faz o aditamento do contrato. E o que é essa alteração de titularidade? Quando muda razão social e CNPJ. Então, isso é uma alteração de titularidade. Então, a gente só faz com a alteração da outorga, do ato de outorga. No caso em que a mudança apenas de razão social, por exemplo, então basta que o agente nos informe que mudou a razão social, né, o CNPJ continua o mesmo, e a gente vai editar o contrato ali conforme os dados que estão presentes ali no site, né, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal. Isso aqui é muito importante a gente frisar, porque isso vai ser refletido na apuração. Então, é importante que os agentes aditem o contrato para que a apuração saia corretamente no CNPJ correto, com a razão social correta. Então, é importante que os agentes aditem o contrato com essas informações para que a apuração saia exatamente, né, da forma correta. E também vou falar agora aqui com vocês a respeito de contratação condicionada e restrições sistêmicas. O que é a contratação condicionada? É quando o agente ele vai contratar, ele quer se conectar em um ponto, né? Então ele fez o pedido de parecer de acesso de um ponto que é futuro.
Ou seja, é uma contratação atrelada a uma obra de transmissão. Então, a gente faz essa contratação condicionada à entrada daquela obra de transmissão. É exatamente isso. Então, os murchos no ponto de conexão dependentes dessa entrada em operação comercial das instalações, sob a responsabilidade do agente de transmissão, são contratados condicionados à entrada em operação dessa obra. E a contratação com restrições sistêmicas. Isso acontece bastante em pontos muito disputados, né, onde já tem muitos agentes ali conectados aqui naquela região. Então, o parecer de acesso ele pode trazer informação de restrição sistêmica, e isso é refletido no contrato. Então, o que é isso? O agente, ele tem o parecer de acesso ali com restrição, quer dizer que ele não é possível o pleno escoamento da geração dele naquele ponto de conexão requerido, em condições normais de operação. Então, esse agente vai estar sujeito à restrição ali na programação da operação, de acordo com os critérios da operação. Então, ambos esses dois casos, eles vêm no parecer de acesso e a gente reflete isso nas cláusulas do contrato e também na tabela. E agora a gente vai falar aqui no último assunto de contratação, um assunto aqui que ele não tem segredo, ele é bastante simples, mas os agentes têm muita dúvida, que é a apresentação de garantia financeira. A garantia está estabelecida no CUSH, está bem definido ali os critérios, modelos, prazos, enfim. Mas é importante a gente ressaltar aqui a questão da apresentação da garantia financeira. Então, ela é infiel ao cumprimento aos pagamentos de EUSH e ela pode ser apresentada em duas modalidades, aceitas hoje pelo ONS e pelas transmissoras. Então, é o CCG e o CFB, que é o contrato de constituição de garantia e a carta fiança bancária. Então, são essas duas formas aí. O contrato de constituição de garantia, ele deve cobrir 110% do EUSH e a carta fiança ele deve cobrir 2 vezes o valor de EUSH. E quando é que deve ser apresentada essa garantia? Essa garantia ela deve ser apresentada no momento ali da integração das obras ou início de vigência de MUSH, o que ocorrer primeiro, conforme descrito no contrato. Isso que é bem importante. Então, caso a gente atrase a obra, mas ele já tem o início de vigência de MUSH definido, ele deve apresentar a garantia até essa data. E conforme estabelecido no contrato, caso a gente não apresente a garantia financeira, ele poderá ter seu custe rescindido, suspenso primeiramente, e no decorrer de 30 dias, se ele não apresentar a garantia financeira, ele poderá ter o seu custe rescindido. E agora eu passo a palavra para o meu colega Léo, que vai falar de apuração. Obrigado, Donai. Boa tarde a todos. Agora, dando continuidade à apresentação, vamos falar um pouco sobre a apuração mensal de encargos dos geradores. Bom, trouxemos aqui um fluxo de informações para aqueles contratos que iniciam a vigência do MUSH em um determinado mês, né? Iniciam a vigência de execução. Para esses casos, o INS ele envia a memória de cálculo contendo os valores dos encargos que serão devidos a partir daquele mês para os agentes e também envia a ficha cadastral. Os agentes, quando recebem essas informações de memória de cálculo e a ficha, eles possuem a responsabilidade de validar a memória de cálculo, ou seja, conferir se o montante está de acordo com o contratado, se a tarifa está de acordo com a tarifa homologada pela ANEEL. Além disso, também possui a responsabilidade de preencher a ficha cadastral com os dados de liquidação e faturamento do agente, além de dados do representante que terão interface, né, tanto com o INS quanto com os demais agentes, nos processos que envolvem a apuração. Na sequência, quando nós recebemos essa ficha cadastral, nós cadastramos esse novo agente gerador no sistema MSE, e na sequência, os agentes eles possuem uma outra responsabilidade, que é de conferir se todas aquelas informações que foram enviadas na ficha cadastral foram carregadas corretamente no sistema. Essa conferência é muito importante de modo a garantir que nenhuma informação cadastrada seja publicada nos relatórios ou saia nos avisos de créditos e débitos depois que a apuração ela foi fechada. Ou seja, na etapa anterior a gente precisa garantir garantir que todos os dados estão plenamente de acordo com aquilo que foi informado pelo agente para que não cause nenhum impacto. A partir de então,
toda a parte de gestão do cadastro do agente no MSE, as infinitas possibilidades de formas de negociação entre os agentes, né, sejam as transmissoras e os usuários, o download dos avisos de débito e outros relatórios que também são disponibilizados lá, fica a cargo do agente que tem acesso para esse sistema. Aqueles contratos que têm o início de execução ao longo do mês são cobrados, né, pro rata de acordo com a regulamentação vigente, né, ou seja, que tem um início, né, ao longo daquele determinado mês, não de acordo com a regulamentação. Deixa eu passar, Lu. Bom, para aqueles contratos que já estão em execução, ou seja, os agentes já estão na apuração, mas que por algum motivo, né, houve alteração de MUSH, seja por um aumento, ou seja pela alteração da carga própria, que teve como consequência a redução de MUSH. Para esses casos, nós encaminhamos uma nova memória de cálculo contendo os valores que serão devidos a partir daquela apuração. Os agentes possuem novamente a responsabilidade de validar esses valores, conferir se está tudo de acordo com o contrato e com a tarifa homologada pela ANEEL. Na sequência, segue o fluxo natural, que é a gestão do cadastro do agente em MSE. E, de novo, fazendo a manutenção das formas de pagamento e acessando todos os documentos e relatórios que estão disponíveis lá. Diferente do que foi apresentado no caso anterior, toda alteração de MUST, ela inicia no primeiro dia do mês e o pagamento também ele é de acordo com o uso, né, que é a partir do primeiro dia do mês. Bom, para aqueles contratos que já estão em execução, né, existe a necessidade de aferir a eficiência da contratação, ou seja, garantir que o que está sendo utilizado na rede está de acordo com aquilo que foi contratado. Então, mensalmente é verificado o uso do sistema pelos geradores, através da etapa de medição do uso da rede de transmissão, e no mês subsequente ocorre a etapa de apuração e consistência operativa. Nessa etapa, os agentes eles validam os valores que foram medidos e que foram verificados, e caso eles não concordem, ou acho que esses dados apresentam alguma inconsistência, eles podem consistir nessa etapa dentro dos prazos que está estabelecido nos procedimentos de rede. No segundo mês subsequente à medição do uso da transmissão, ocorre a etapa de apuração e consistência financeira. Nessa etapa, os valores que foram medidos do uso da rede são convertidos em valores monetários. É importante deixar claro que nessa etapa os valores que foram medidos não podem ser mais consistidos, eles devem ser consistidos na etapa anterior. Nesse caso, a consistência ela é exclusivamente dos valores financeiros, dos montantes financeiros. A partir daí, esses valores financeiros eles serão adicionados aos valores de encargo permanente e estarão presentes no aviso de débito, que é o documento de referência que contém os valores que são devidos pelo aquele agente gerador. As etapas de medição do uso da rede de transmissão e a etapa de apuração e consistência operativa, elas são realizadas pela pós-operação do ANS. É importante deixar claro que a consistência operativa e financeira, elas são realizadas pelos representantes cadastrados no Sinteg. Mais uma vez, chama a atenção e a importância de que todos os representantes estejam cadastrados devidamente no Sinteg, e essas duas etapas elas são realizadas pelo sistema SAMUST. Bom, nós trouxemos aqui todas as parcelas que compõem o encargo de uso do sistema de transmissão. A primeira delas é o encargo permanente, que nada mais é do que um MUSH contratado vezes a tarifa que foi homologada pela ANEEL. Quando o montante verificado ele for superior ao montante contratado, é devido também a cobrança do uso adicional da rede, que é o adicional do uso do sistema. Para os empreendimentos que possuem o desconto na tarifa, que é a TUST, de acordo com a regulamentação vigente, toda vez que o montante verificado ele for superior ao limite da potência injetada, definido também na regulamentação, esse agente também pode ser cobrado por essa perda de incentivo. Quando o montante verificado ele for superior a 101% do montante contratado, é cobrado também uma parcela de ineficiência por ultrapassagem, cuja fórmula está apresentada em tela.
Os agentes geradores eles podem também ter um desconto da parcela variável devido às indisponibilidades verificadas, né, nos equipamentos de transmissão, tipo de propriedade das transmissoras. Todas essas parcelas elas compõem o encargo de uso do sistema de transmissão. É importante destacar que os encargos de conexão, aqueles que são lastreados via CCT, eles não são incluídos na apuração mensal, devendo ser faturados e contabilizados entre as partes envolvidas, que são os agentes geradores e as transmissoras. Bom, alguns empreendimentos possuem um desconto na TUST ou TUSD, né? Então, a Resolução Normativa 1031 de 2022, que substituiu a REN 77 de 2004, ela estabelece a redução da TUST e TUST para esses empreendimentos e define também qual é o limite, né, de potência que deve ser injetada para manutenção e obtenção desse desconto. A Lei 14.120, de 2021, ela extinguiu esses descontos na TUST e TUSD dessas fontes incentivadas. Entretanto, ela permite que ela garante que os geradores que solicitaram a outorga até dia 2 de março de 2022 e que entrarem em operação comercial de todas as unidades geradoras em até 48 meses contados da data de publicação da outorga terão esse direito a esse benefício do desconto na TUS. Além disso, os geradores que alteraram a capacidade instalada até essa mesma data, dia 2 de março, e que iniciarem a operação comercial de todas as unidades geradoras em até 48 meses, a partir da data da publicação da outorga que foi alterada, eles também terão direito a esse desconto na TUST. Novos geradores de hidrelétrica com potência instalada de até 30 MW terão esse benefício também de desconto na TUST durante 10 anos, os quais 50% de desconto serão aplicados nos 5 primeiros anos e nos 5 anos seguintes serão aplicados descontos de 25%. Todos os geradores para esses geradores que são abrangidos por essa lei e os que já possuem desconto, eles têm o direito de manter esse desconto durante toda a vigência da outorga. Caso alguma outorga ela seja prorrogada, somente a outorga será prorrogada, né? Não terá direito à prorrogação do desconto, por exemplo. Nos casos de usinas híbridas e associadas, elas terão desconto calculado pela CCE e será repassado ao ONS. Todos esses descontos que são aplicados na TUST, eles são aplicados na modalidade de encargo permanente, de acordo com para todos os geradores, né, que têm esse direito e estão conectados na rede básica. Bom, nós trouxemos aqui, né, as faixas, os limites, né, de acordo com a regulamentação de potência injetada no sistema para ter direito ao desconto na TUST. Os empreendimentos de eólica, biomassa e solar que foram outorgados antes de 2016, eles possuem direito na TUST de 50%, desde que a potência injetada ela seja inferior a 30 MW. Esses mesmos empreendimentos, eólica, biomassa e solar, eles outorgadas depois de 2016, eles possuem esse direito a esse desconto de 50%, desde que a potência injetada na rede seja inferior a 300 MW. Um detalhe fica para os empreendimentos solares outorgados depois de 2016, entretanto, que entraram em operação comercial em até 31 de 12 de 2017. Para esses empreendimentos, eles possuem um desconto de 80% na TUST durante 10 anos. Para as PCHs outorgadas antes de 2016, cuja potência instalada seja inferior a 30 MW, elas possuem um desconto de 50% na TUST. Para as PCHs e UHS que foram outorgadas depois de 2016, cuja potência instalada seja inferior a 50 MW, estas possuem um desconto de 50% na TUST.
Bom, nós trouxemos aqui alguns exemplos numéricos, né, para dar uma sensibilidade do quanto o uso adicional da rede pode incorrer em valores monetários adicionais também somados ao encargo permanente. O primeiro cenário, essa situação que nós traçamos, foram para empreendimentos solares e eólicos que foram autorizados antes de 2016. No primeiro exemplo, o montante contratado é de 30 megawatts, a TUST desse exemplo é de 10 mil reais por megawatt. O desconto na TUST ele é de 50%. O montante verificado ele foi de 30 megawatts. Para esse caso, não ocorre cobrança de valores adicionais, porque tudo que foi utilizado está de acordo com o contrato. Na situação 2, o montante contratado ele é de 29 megawatts. A tarifa ainda permanece de 10 mil reais por megawatt. O desconto na TUST ele é de 50%. Entretanto, o MUST verificado ele foi de 30 megawatts, ou seja, ocorreu um excedente ao MUST contratado de 1 megawatt, e além disso, ocorreu um excedente de 0,71 megawatt ao 101% do MUST contratado. E isso teve como consequência a cobrança de um adicional de EUST por superação de MUST contratado de R$ 5.000, além de uma cobrança de parcela de ineficiência por ultrapassagem, a PIL, de R$ 21.300, totalizando um valor de R$ 26.300, valores estes que são adicionados ao valor do encargo permanente. Na terceira situação, o montante contratado ele permanece de 29 megawatts, a tarifa ela permanece a mesma, entretanto, não há desconto na tarifa, o desconto ele é de 0%. Isso porque o montante verificado foi de 30,001 megawatts, valor este superior ao limite da potência que pode ser injetada de acordo com a regulamentação. Isso teve como consequência um excedente de 1,001 megawatt, um excedente ao 101% de montante contratado de 0,711 megawatt, 0,711 megawatt, gerando um adicional de euros por superação de R$ 10.010, um adicional por perda de incentivo de R$ 145.000 e tendo como consequência também uma parcela de ineficiência por ultrapassagem de R$ 21.330, totalizando um montante de R$ 176.340, valores estes que devem ser adicionados ao valor de encargo permanente. E, por fim, nós trouxemos um exemplo de fonte solar e eólica autorizadas depois de 2016. Nesse caso, o montante contratado ele permanece de 29 megawatts, a TUST ainda é de R$ 10.000, o desconto na TUST ela é de 50%, e o montante verificado ele foi de 32 megawatts. Para esse caso, não ocorreu um adicional de uma perda de incentivo, porque o montante verificado ele está dentro do limite que a regulamentação define. Entretanto, por ter havido, né, um excedente ao MUST contratado, um excedente ao 101% do MUST contratado também, isso teve como consequência um adicional de euros por superação do MUST contratado de R$ 15.000 e uma parcela de ineficiência, a PIL, de R$ 81.300, totalizando um valor de R$ 96.300, valor este adicionado ao encargo permanente. Então é importante, né, que a contratação ela seja feita de maneira correta para que não ocorra valores adicionais, sejam cobrados valores adicionais devido à ultrapassagem, parcela de ineficiência por ultrapassagem e todos os valores que podem ser adicionados quando o montante verificado ele é superior ao contratado. E agora eu passo a palavra para a Jéssica, que ela vai estar comentando sobre as novidades da regulamentação 1038. Obrigada, Leonardo. Bem, eu vou falar um pouquinho da REN 1038, né, que foi publicada agora em agosto de 22. Então, pode passar, Lu. Bem, com relação à abrangência da REN, ela abrange aos usuários que solicitaram pedidos de outorga de autorização na ANEEL ou alteração de capacidade de aumento de capacidade instalada e que foram protocolados até 2 de março de 2022. Então, essa REN ela estabelece os procedimentos para o processo de solicitação de outorga sem exigência de documento de acesso e dá outras providências.
Então, os agentes tiveram dois processos possíveis, né? O que está descrito no inciso 1 da resolução, que é com documento de acesso válido, que é o processo que a gente está acostumado. Então, o agente, de posse da DRO, um despacho de registro de requerimento de outorga, ele vem ao ANS e solicita sua informação de acesso. Com a IA emitida, assim a ANEEL emite a autorização de interesse restrito dele, que é a outorga com todos os dados que a gente conhece. De posse da outorga, ele solicita um parecer de acesso, e se o parecer de acesso for favorável, ele tem até 90 dias para celebrar custo com o ANS. E o processo, que é o sem, com a dispensa de documentos de acesso, ele está todo descrito no inciso 2. E a REM diz que os agentes que solicitaram com base na dispensa de documentos de acesso, eles têm que completar a solicitação deles anexando um termo de declaração e outras avanças. Esse termo, o modelo dele está na resolução, ele está no anexo 1 da resolução, e esse processo tem que ser complementado de acordo com a REM 1038. O processo do inciso 2 ele é um pouco diferente, então o agente recebe uma autorização preliminar, que é uma autorização mais simples, que não possui os dados de características técnicas, a rede de interesse restrito que o usuário vai acessar. Com essa autorização preliminar, ele solicita um parecer de acesso aqui no ANS, e caso seja favorável, em 90 dias ele assina a CUST, e somente com o CUST celebrado é que a ANEEL vai emitir a autorização com todas as características técnicas dele. E a resolução diz também que essa autorização ela será feita por meio de um despacho. Então, lembrando, né, essa resolução tem vigência a partir de 1º de setembro de 2022. Um detalhe importante também que a gente destaca é que as outorgas de autorização entre o momento de emissão da autorização preliminar e a autorização de interesse restrito, toda completa, o usuário não pode transferir a titularidade da outorga. Então, tem essa limitação que também está descrita na resolução. Pode passar. Bem, e o que ela traz de novo e importante, né? A questão do prazo para a implantação das usinas. Então, no artigo 5º da resolução, ela diz que os atos autorizativos, cujos pedidos de outorga tenham sido protocolados na ANEEL até 2 de março de 22, devem fixar o prazo limite de 54 meses para a entrada em operação de todas as unidades geradoras da usina, contados da data de publicação do ato de outorga. O que isso significa? Que os usuários que se enquadrarem na resolução e tiverem um prazo de limite de outorga menor que 54, eles têm esse benefício de extensão do prazo a partir de 1º de setembro de 22. Esse prazo que se refere ao CAPT pode ser estendido caso o documento de acesso apresentado no pleito de autorização contemple uma previsão em prazo superior. E quem não pode, né? Quem não se enquadra? O disposto no artigo 5º ele não se aplica a usuários que tenham comercializado energia no ACR ou que já tenham celebrado CUST. Então, quem celebrou CUST antes de 1º de setembro de 22 não se enquadra na resolução, não tem esse benefício de extensão de prazo. Outro detalhe que a gente traz também, né, que a aplicação do desconto que o Léo falou na TUST, a que se refere à Lei 9.427, ela continua condicionada ao cumprimento dos prazos previstos lá. Então, aquele prazo de 48 meses para a entrada em operação, para garantir o desconto na TUST, ele continua valendo. Então, se o agente alterar para além dos 48 meses a sua contratação, a entrada em operação, ele perde o direito ao desconto e isso continua igual. Só para resumir, né? Então, quem é que se enquadra, né, na resolução? Agentes que solicitaram outorga na ANEEL até 2 de março de 22, que não tenham comercializado energia no ACR e que não possuam custo celebrado. Eles já podem ter um parecer de acesso emitido e válido, já pode estar em andamento com uma solicitação de acesso ou nem ter solicitado um parecer de acesso ainda. Mas somente nessas condições que eles se enquadram na REM 1038, a partir de 1º de setembro, o prazo da outorga está estendido. Pode passar. Com relação à operacionalização da REM 1038, então a gente destaca, né, que é importante os agentes que solicitarem acesso com base na REM, então quem se enquadrar e quiser alterar
a data da outorga, ou se ele pedir um acesso, uma data da outorga nova com base na REN, deve informar no SG Acesso que está com base na REN a partir de 1º de setembro. E a gente alerta que não terá prioridade na análise de viabilidade ou na celebração de custo. Então, todos os trâmites legais devem ser cumpridos como qualquer outro agente. Quais são as possibilidades, né? O agente pode solicitar um acesso ao ONS com a data pretendida e depois celebrar custo. Se ele já tiver com o processo de acesso em andamento e for alterar o cronograma informado, ele cancela a solicitação existente e inicia um novo processo. Ou, se ele já tiver um parecer de acesso emitido e válido, ele pode solicitar uma revisão com a data nova e celebrar custo. E se já tiver um parecer de acesso emitido e válido, ele também pode celebrar custo com base nesse documento, na data que foi informada antes, e posteriormente postergar essa data, dentro das regras estabelecidas na regulamentação vigente que foram explicadas pelo Adonai. Então, assim, só trazendo um exemplo. Se um agente está contratado agora para janeiro de 23, e o parecer dele está para janeiro de 23, ele se enquadra na REN e quer alterar para janeiro de 24, e ele assina custo para janeiro de 23, ele não vai conseguir postergar depois, porque ele já está dentro do ciclo tarifário vigente. Então, o cuidado que vocês têm que ter quando fazer essa jogada é de que esteja fora do ciclo tarifário vigente, que tem aquele prazo de até 31 de março anterior à data contratada. Então, se, por exemplo, ele tivesse contratado para 1º de julho de 2023, ele poderia celebrar custo para para julho de 23 e até 31 de março solicitar postergação para janeiro de 24. Só para deixar claro. E a gente destaca também que as solicitações citadas nos boletins 1, 2, 3 precisam de estudos de integração ou revisão de estudos para contemplar a nova data do cronograma, podendo o prazo de emissão não ser menor que 105 dias. A gente já alerta para vocês se planejarem nessas alterações de cronograma. E a gente destaca também que os empreendimentos farão parte da fila de acesso. Bem, era isso que a gente queria trazer da REN, explicar um pouco, né, sobre ela. Agora a gente vai apresentar os principais produtos aqui na SAC, né? Então a gente tem uma série de produtos que a gente divulga para os agentes com informações relevantes e a gente trouxe aqui para vocês saberem onde acessar. Então o Sintegre é o nosso portal de relacionamento. Fazendo o login no Sintegre, basta entrar em Meus Macroprocessos, Administração de Contratos, escolher apuração e contabilização ou contratação da transmissão, produtos ou produtos dinâmicos. Tem as duas possibilidades de produtos disponibilizados para vocês. E dentre esses produtos, a gente destacou aqui 4. O primeiro é o RAN7, que é o Relatório de Apuração Mensal de Serviços e Encargos de Transmissão, que é um relatório que contém uma síntese de como foi a última apuração, né, um relatório mensal. Então, lá a gente tem os valores dos encargos, valores de receita, quantidade de usuários, quantidade de transmissoras, um resumão do que ocorreu na última apuração. A gente destaca também o produto Sintetiza, que é um produto mais visual, então ele traz em números grandes, em telas mais elaboradas, dados como dados de encargos, dados de receitas, transmissoras com maiores receitas, usuários com maiores encargos, quantidade de novos de acessos, obras que estão para entrar em operação e que acabaram de entrar em operação, que a gente considera mais importante, né, de importância sistêmica, de uma forma simplificada. Esses dados são apresentados de uma forma simplificada e dinâmica. A gente também destaca que os modelos dos contratos também são disponibilizados aí. Então, nós sabemos que os agentes muitas vezes querem assinar o custo o mais rápido possível para garantir ali aquele ponto. Então, com o modelo de custo, já dá para adiantar a análise jurídica, né? Porque o modelo é comum para todos os usuários. O que muda são os dados do agente, dados de MUS, são alguns dados específicos. Então, já dá para adiantar esse processo. Lá tem o custo, o modelo de custo mais vigente, assim como no site do ANS, à disposição de vocês. Outro modelo que tem de garantia financeira, né, os 2 modelos aceitos no ANS, CFB, que é a Carta de Fiança Bancária, e o CCG, o Contrato de Constituição de Garantia. Então, todos esses modelos estão lá disponibilizados. Outro destaque que a gente traz é o portal de API,
que foi implementado pelo ONS. Então, o objetivo desse portal é divulgar informações que são relevantes para os agentes, de forma que vocês possam consultar esses dados por meio de um API. Então, é muito importante para um sistema que queira automatizar algum processo, pegar esses dados aqui do ONS, sem ter necessidade de saber como que o sistema que tem esses dados foi implementado. Então, uma forma fácil de você buscar e automatizar algum processo com alguns dados que julguem relevantes aqui do ONS. São esses quadros, pode passá-lo. A gente agradece, né, a presença de todos vocês. Destacamos aqui alguns contatos, né, alguns e-mails de contato de apuração ao AMSE Encargos, para envio de CCT ou assinatura digital, para dados sobre custo, dados gerais é o e-mail da SAC, e para garantias, garantiascuste@ons.org.br. E agora a gente entra na parte das dúvidas. Algumas dúvidas já vocês mandaram para o chat. Eu vou respondendo elas aqui para vocês. Então, primeira dúvida. Como funciona a contratação de um MUST escalonado? Então, o MUST escalonado, né, a gente poder quebrar um MUST nos meses conforme as máquinas vão entrando, o ONS aceita somente quando está descrito na outorga uma previsão escalonada de entrada. Quando tem uma previsão escalonada, a gente contrata desse jeito. Quando não tem, é um valor flat por todo o período de contratação. Outra pergunta. No âmbito das usinas híbridas associadas, entendemos que o ONS cogita a cobrança de forma unificada, por meio da figura do representante legal. Esta cobrança traria maior insegurança jurídica no âmbito da legislação tributária, considerando a mudança de objeto social, anuências de stakeholders, diferentes estruturas societárias, além de interpretação como repasse de custos. Ademais, surgiria a possibilidade da incidência do ISS, Imposto sobre Serviços. A individualização dos MUST por meio do MUST-G está prevista na 954 e, portanto, possibilitaria a cobrança individualizada por SPE participante da associação. Eu estou entendendo que é um comentário, né? Mas só para esclarecer, o MUST-G não está possibilitando uma contratação individualizada. Ele é uma parcela usada exclusivamente para cálculo tarifário. Então, quando a TUST for aplicada de um conjunto associado, cada fonte associada vai ter a sua TUST homologada pela ANEEL, e a gente vai fazer uma composição dela, uma média ponderada de MUST-G com TUST, para calcular a TUST que vai ser utilizada no MUST único, porque o MUST é único. Então, o EUST será resultado da TUST única versus MUST único contratado, e a resolução também estabelece que o representante da associação deverá ser único. Então, são esses comentários que eu gostaria de fazer sobre esse outro comentário. Outra pergunta. É necessário ter um contrato CCT para cada usina outorgada, mesmo que sejam do mesmo CNPJ? Então, com a publicação da 1001, eu acho, agora eu não lembro se é 1001, 1005, 905, enfim, regras de transmissão, que foi publicada pela ANEEL. A partir de 1º de setembro, foi estabelecido que, no caso de acesso por meio de instalações de interesse restrito, compartilhado por mais de um acessante, é facultada a celebração de um único CCT por ponto de conexão. Então, a partir de 1º de setembro, pode. Outra pergunta, presidente. Boa tarde, fiquei com uma dúvida. A apuração do MUST de usinas associadas será realizada pelo MUST total das usinas ou pelo MUST de cada usina? Então, é pelo MUST único, declarado no parecer de acesso, que deve estar dentro da faixa de potência e que é resultado da contratação otimizada, mesmo daquela composição de associadas. Outra pergunta. Há um limite de tempo para postergação de custo sem necessidade de revisar parecer de acesso? Por exemplo, uma postergação de 1 ano? Então, os únicos limites que tem são o limite da outorga, então a outorga vai ter um final, né? E também aquele prazo de 31 de março. Então, o agente tem que sempre se atentar em pedir até 31 de março anterior à data, ao ciclo tarifário da data originalmente contratada. Atendendo esses dois prazos, não tem problema.
o estudo que foi feito no acesso já contempla datas futuras, então ele pode ser feito diretamente aqui à SAC, que é a área de contratação e contabilização da transmissão. Vale aqui também definir o que é postergação, né? A gente considera postergação quando o usuário já tem MUST contratado. Então, se tem um custo celebrado, ele pode postergar aqui com a SAC. Agora, o primeiro parecer de acesso que é emitido para o usuário tem uma data de 2022 e aí ele quer contratar com uma data de 23, não, ele não pode. Aí ele tem que revisar o parecer de acesso, por quê? É a primeira contratação, não se trata de uma postergação, e a contratação tem que estar de acordo com o parecer de acesso. Só para deixar claro. Seria muito útil se pudesse mostrar um exemplo dessa tabela de custo com as restrições em condição normal de operação. A restrição permanece somente até a entrada das obras previstas no parecer de acesso? Então, depende de cada situação, né? Normalmente tem uma ressalva lá na tabela indicando que o usuário pode ser restrito em condições normais de operação, já com a indicação da obra que desafoga a rede. E todas essas informações estão descritas no parecer de acesso do usuário. Foi uma pergunta, Adonai, nesse caso é necessária atualização de cronograma de implantação da outorga? Jéssica, até respondendo essa dúvida, tem vários aqui também me perguntando aqui privadamente sobre esse mesmo tópico. Foi até uma informação que passou desapercebido. Quando a gente fala de postergação também, aqui no INS é dentro dos limites estabelecidos na outorga. Então, a sua outorga está prevista até 2025, você contratou para 2023. Então, de 23 a 25 você tem essa margem para postergação, tá? Fora dos limites da outorga, daquela data ali de operação, até a operação em teste, né? Fora desses limites, aí é somente um pedido na ANEEL para alteração de outorga, certo? Obrigada, Adonai. A outra dúvida aqui, se eu tenho um parecer de acesso já emitido para janeiro de 23, por exemplo, mas ainda não assinamos custe e queremos assinar o custe para 1º de janeiro de 24, foi aquele caso que eu falei, dentro da validade de 90 dias do parecer de acesso. E a nova data é atendida pela outorga. Precisamos solicitar revisão de parecer de acesso? Ou podemos alterar diretamente no contrato? Precisa da revisão pelo motivo que eu expliquei. Não é considerada uma postergação se você já não tem ainda uma contratação para data alguma. O envio dos cálculos de ajuste e ficha cadastral são disponibilizados por algum sistema ou é via e-mail? Vou pedir para o Leonardo responder essa para mim, por favor. É disponibilizado via e-mail para os representantes que estão cadastrados no Sintegre. É bastante importante que todo o cadastro esteja atualizado lá no Sintegre, porque lá é o nosso portal, né, de relacionamento com os agentes. Tá Jéssica, ótimo. aproveitar a oportunidade, tem uma pergunta aqui sobre. Eu poderia explicar como a PV entra no cálculo dos encargos. Na verdade, a PV, ela, de forma resumida, ele é um desconto na receita da transmissora pela não prestação de serviço, que irá se converter em desconto no valor pago pelos usuários. Na verdade, o usuário ele não vai pagar nenhum valor a mais por causa da PV. Na verdade, ele vai receber um desconto no encargo que vai ser cobrado dele por causa da indisponibilidade dos equipamentos da transmissão. Obrigada, Léo. Jéssica, Perguntas aqui, por só, favor. só mais um ponto importante aqui que recebi aqui de dúvidas com relação à postergação. O agente pergunta, caso a alteração de outorga saia na ANEEL, pode ser alterada aqui no INS? Se o custo estiver já em execução, não tem como mais. O custo ele sobrepõe, né? E caso também já esteja dentro do ciclo tarifário, mesmo que saia alteração, também já não é mais possível. Obrigada, Dona. Que a gente está recebendo perguntas agora, gente. Tem algumas perguntas que são muito específicas, com exemplos e tal, a gente vai responder depois, como a Mônica falou, via saque, tá? Mas aquelas que são mais diretas, a gente consegue responder aqui.
Então, há um limite para redução de MUS sem necessidade de revisar parecer de acesso, por exemplo, um MUS de 30 para 27. Então, a gente pede, né, para o usuário enviar uma carta para a SAC para fazer, explicando o valor novo de redução que ele deseja e explicando qual que foi a mudança na carga própria para dar origem a essa redução. Então, quando chega aqui para a gente faz uma análise, fala também com a área de acesso, se tiver necessidade de parecer de acesso, será avisado. Porque, realmente, 30 para 27 é um valor pequeno, mas se for um valor muito grande, pode ter impacto na rede e é necessário que a nossa área de acesso avalie também. Mas, a princípio, o que a gente pede, né, é a justificativa para a alteração de carga própria que vai motivar nessa alteração de MUST. É possível revisar parecer de acesso sem ter assinado o CUST? Sim, é possível. Uma pergunta aqui, Jéssica. Pode ir. A pergunta é: todas as usinas que possuem potência de 30 megawatts antes de 2016 e usinas de 50 megawatts e 300 megawatts após janeiro de 2016. Caso essas usinas ultrapassem menos de 1%, elas perdem desconto da TUST daquele mês? Então, a resposta é não, porque elas não. Na verdade, o que deve ser percebido é a potência que foi injetada de acordo com o MUST verificado de acordo com a regulamentação. Estou entendendo que se ela está com se é menos de 1% do que foi contratado, então ela tem o desconto. Ela entrou na operação com esse desconto, então se é menos de 1%, ela não vai perder o desconto. A referência do 101% é para o pagamento da PIL, não é a referência para o pagamento, para a perda do desconto. A referência da perda do desconto, ela é sempre a regulamentação define como o limite de potência injetada na rede. Deixa eu olhar. Tem mais uma aqui. Como fica a solicitação de informação de acesso para o agente que queira fazer opção pelo rito do inciso 1º? Ela continua a mesma, o agente só tem que informar, né, que ele está com base na 1038 e está de posse da DRO dele. Outra dúvida aqui é: estas normas interferem na recontratação do MUS conhecida como RECON? Então, a RECON ela só se aplica ao consumo. Então, ela é para distribuidoras e consumidores. O gerador não faz recontratação, não participa desse processo. Há algum tipo de priorização na fila de acesso? Exemplo, agente com obras avançadas, com previsão de operação comercial, terá seu parecer de acesso ou revisão priorizado frente a situações com entrada em operação posteriores? Não. A gente entende que a fila de acesso deve ser seguida pelo tratamento equânime, que a gente entende que é prioridade para o OMS. Então, todos os agentes vai ser por ordem de chegada mesmo e a fila é disponibilizada para acompanhamento. Para os casos de troca de titularidade, os CCTs podem já ser firmados em nome das novas titulares ou é necessário primeiro atualizar a informação junto ao ONS para alteração do custo e só então refletir alterações no CCT? Isso é uma boa pergunta. Porque tem aquele prazo que a ANEEL fala que não pode transferir a titularidade, né? E o CCT, ele segue o ato de outorga. Então, assim como o custe, tem que seguir o que está na outorga. Se na outorga você não pode mudar, então não dá para fazer a transferência de titularidade para o CCT até ter a outorga final emitida. A ultrapassagem do MUS continua 105? Não entendi a questão de 101. Essa daí é com o Léo. Então, para os geradores é 101%. A regra de 105% é para as distribuidoras. Para o gerador é sempre 101%. Mais uma. Boa tarde. Se já existe uma regra que permite a postergação dos MUS, os custos ainda dentro dos 90 dias já não poderiam ser firmados.
Considerando essas novas datas, mediante simples solicitação do gerador ao ONS, é necessário assinar para logo em seguida editar? Foi o que eu expliquei, a postergação só se enquadra para quem tem custo celebrado. Então, quem tem custo celebrado antes de 1º de setembro já não se aplica na REM. Então, agora, quem tem parecer de acesso que está numa data que ainda não celebrou o custo, a partir de 1º de setembro ainda não celebrou o custo, vai ter que revisar esse parecer de acesso com a data nova, senão o custo vai seguir o parecer de acesso, porque é a primeira contratação. Tem uma aqui, Jéssica, perguntando qual é a regulamentação para verificar a ultrapassagem que gera perda de desconto na TUST. A perda de desconto ela é definida pela regulamentação 1031 de 2022. Se não me engano, ela iniciou a vigência agora em agosto. Então, ela é a antiga, né? 77 de 2004. Então, é a nova 1031 de 2022. Em casos de parecer já emitido, onde há aplicação da REM, é necessário pedido de postergação para contemplados 54 meses ou ocorrerá de forma automática? Então, quem já está abrangido, né, na resolução já está com esse prazo estendido na outorga. Mas se já tiver um parecer de acesso emitido, provavelmente ele está com a data anterior. Então, ele tem que ser revisado para contemplar a data nova. Tem uma aqui, Jéssica, sobre forma de pagamento. Após o custo assinado, é possível alterar o pagamento em 3 parcelas para uma parcela única? Então, na verdade, a alteração de forma de pagamento ela é realizada depois que o agente entra na apuração. As premissas de forma de pagamento é definida no contrato. Então, no primeiro mês ele vai ser realizado o padrão, né, que está no contrato. Depois que esse agente ele entra na apuração, ele pode negociar as formas de pagamento com a transmissora, desde que ela aceite. E, havendo acordo entre ambas as partes, passa a valer o que foi acordado. Mas a alteração ela só se dá depois da entrada na apuração, né? Ou seja, depois que o custo ele inicia a vigência. Ótimo, Léo. Uma complementação aqui de um colega de trabalho que entendeu melhor a pergunta, né? A questão do CCT, ele pode ser negociado entre as partes antes da revisão da outorga, mas ele só pode ser oficializado depois que os atos de outorga estiverem atualizados. Bem, pessoal, agora eu vou para o encerramento do webinar, né? Só para deixar claro, todas as perguntas vão ser respondidas, mesmo as perguntas que foram mais específicas. A gente vai publicar um FAQ no Sintegre com todas, e todo mundo vai ter acesso às respostas e perguntas que foram feitas. Desculpa. A gente agradece a presença de todos. E tem mais uma pergunta. Meu parecer será emitido amanhã, me enquadro na REM 1038. Posso assinar CUST e depois postergar? Pode, dentro das regras de postergação. Então, se a data do parecer estiver dentro do ciclo tarifário, você não vai conseguir postergar depois. Então, tem que tomar cuidado. E também a questão do até 31 de março anterior à data originalmente contratada. Mas, enfim, a gente agradece a participação de todos. Os contatos estão aí, a gente vai disponibilizar o vídeo desse webinar e também a apresentação para vocês. E caso tenham mais dúvidas, é só mandar para os contatos que a gente divulgou. Uma boa tarde.